Pai nosso que estais no céu, que a Mãe Santíssima com seu véu enxugue nosso pranto. Santificado seja o vosso nome, que nas longevas horas insones é ninho de acalanto. Venha a nós o vosso reino, de luz, saúde, aconchego e prosperidade contumaz. Seja feita a vossa vontade, para que a marcha evolutiva da humanidade sorva vosso cálice de paz. Assim na terra como no céu, rogamos as bênçãos do vosso laurel às nossas úmeis solicitudes. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, carpindo-nos as dores, abastecendo-nos de virtudes. Perdoa as nossas ofensas, fomentai nossas crenças, para convictos podermos dizer: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, pela supremacia do sentimento sorvido, na força altiva do querer. Não nos deixei cair em tentação, aceitando a singeleza dessa oração, aqui e no além. Mas livrai-nos do mal, de todo perigo abismal, dizendo-nos: Amém. Olá, mais uma vez juntos, para a gente dar seguimento ao estudo do livro Plenitude, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 5 do livro, que se chama Caminhos para a Cessação do Sofrimento. Um capítulo muito bacana, que amplia um pouco a visão, né, do que a Joana está falando para a gente nesse livro a respeito do amor, né? Nós vamos fazer uma primeira introdução do que nós temos visto até aqui, né? Nós temos visto que o sofrimento, ele é causa das nossas próprias atitudes, né, em outras vidas, e que aqui, nessa existência, nós podemos tanto ampliar o nosso sofrimento, assim como até amenizar, né, algum sofrimento. E tudo depende da forma como nós vamos lidar com as questões da vida. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Mesmo que eu tenha no pretérito feito alguma coisa que hoje me traga uma situação de sofrimento, isso não é definitivo. Nessa existência, a forma como eu vou lidar, né, com as minhas questões emocionais, com o meu comportamento, diante do sofrimento, eu posso aumentá-lo, como eu posso amenizar também, certo? Porque a vida é causa e consequência, não é? Bom, aí nós falamos um pouco também da importância do amor, né? Que quando o amor entra nas nossas vidas, o sofrimento se afasta, né? E que a maioria dos nossos sofrimentos, se nós soubéssemos amar, nós não teríamos. Agora, Joana, nesse capítulo, vai ampliar essa ideia do sofrimento, tá? E ela vai, do amor, perdão. E ela vai então trazer, né, algo que eu acho muito bacana, para nós que estamos trabalhando, procurando interessados, né, no nosso autoconhecimento, na forma como a gente enxerga a vida. Quando nós temos esse objetivo do nosso aprimoramento espiritual, né, e a gente está atento a essas questões, nós começamos então um exercício de aprender a nos amar, de aprender a nos aceitar, a nos acolher diante ainda das nossas fragilidades, que são muitas. Quando a gente erra alguma coisa, a gente começa a aprender a se acolher, a ser mais generoso com a gente. Então veja, nós estamos falando desse auto-amor,
é tão mais fácil compreender que a pessoa que se ama, que se aceita e que se acolhe, ela naturalmente vai para o mundo alguém muito melhor. Vocês concordam? Quando a gente aprende a se amar, é mais fácil então amar aos outros, amar a criação de Deus que está por aí em todo lugar. Quando nós temos essa espiritualidade mais forte, nós vemos Deus em todas as coisas, em situações, e também nós vemos Deus na sua criação. Então a Joana, ela traz aqui pra gente que nós deveríamos fazer uma projeção dos nossos pais no mundo. Olha que coisa interessante. E aí aqui eu vou abrir um parêntese que é muito bacana. Quando a gente fala isso para as pessoas, muitas pessoas já levantam a mão e dizem: ah, mas eu não tive bons pais, meus pais fizeram isso, fizeram aquilo. E de fato, na vida aqui na Terra, nós vivemos adversidades assim. Às vezes a gente nasce num lar e vive situações muito difíceis nesse lar. Então, alguém que estiver me ouvindo e cair nesse lugar, né? Eu quero dizer assim, compreenda então que a Joana está dizendo que mesmo que você tenha tido pais que lhe fizeram mal, o que você precisa pelo menos se apegar aqui é que mesmo que eles tenham te feito mal, eles te deram a vida. E isto já é motivo de gratidão. Quando a gente tem gratidão pela vida, a gente consegue compreender essa ideia universal, né, que a Joana está trazendo para a gente. Então, mesmo que eu tenha tido dificuldades com a minha família, eu recebi a vida deles, né? Então, eles me deram a oportunidade de estar aqui, nesta encarnação, vivendo as questões que eu precisava viver enquanto espírito. Bom, então, vamos voltar para essa ideia, né, de que quando a gente leva para a vida aqui na Terra esse olhar de gratidão e de esforço que os pais fazem para nos receber, nós conseguimos compreender, conseguimos chegar num lugar muito maior no que se refere ao amor. Nós saímos do nosso ciclo pessoal e começamos a falar então do amor que é universal a todas as criaturas, criações de Deus, né? Somos todos interligados. Por que isso é importante? Porque a gente começa a ter essa autocompaixão, né? Esse auto-amor que nós temos tentado exercitar conosco mesmos, de mais tolerância, de mais respeito às nossas dificuldades, nós vamos então começar a ofertar a todos. Vamos começar a levar essa generosidade a todas as pessoas na Terra. E quando a gente faz esse movimento, nós começamos a trabalhar todos por um mundo melhor. E aí, né, vou fazer mais um parêntese, porque geralmente eu vejo que são as indagações que as pessoas trazem. Ah, mas tem gente que é muito ruim, tem gente que faz coisas muito ruins. E de fato, né, nós vemos ainda absurdos acontecendo no mundo, né, comportamentos criminosos e agressivos. E aí o que é importante da gente recordar mais uma vez é que mesmo aquela pessoa mais agressiva, que ainda está primitiva na sua vontade de ser melhor, ou ainda agindo de uma forma muito primitiva dentro da agressividade, é importante lembrar que todos nós temos uma centelha do bem guardadas, esperando oportunidade de desabrochar. Porque, na verdade, a agressividade, ela nada mais é do que alguém que está extremamente ferido, né? E eu acho que é tão interessante quando a gente vai pensar aí na agressividade, porque todos nós temos rompantes agressivos.
E a agressividade fala de uma ferida guardada, daquilo que nós já sofremos em tantas existências e experiências que causa dor em nós. E muitas vezes, por essa ferida ainda não estar curada, a gente acaba respondendo às situações de forma agressiva. E aí eu acho que cada um precisa parar para pensar do que fala a minha agressividade. Qual é esta minha ferida que ainda precisa ser curada? Né? Então a gente está falando tanto daquela agressividade comum, né? Comum no sentido de que é comum a todos nós temos uma parte agressiva, todos nós temos raiva, né? E do que fala a nossa raiva é preciso olhar. Assim como das pessoas que a gente ainda acha que são muito ruins. Todos nós temos dentro de nós o bem que precisa ser desabrochado, né? Então, inclusive, até esse desabrochar é algo muito importante. Porque se nós alimentamos essa consciência do amor universal, né? Nos colocamos à disposição de fazer isso, é uma decisão. Todo o bem que nós temos dentro de nós, se nós não usamos na vida, isso vai ficando atrofiado. Acho que nós já comentamos isso em outros vídeos, né? É como ir para academia, se eu não malho meu músculo, aquilo vai ficar atrofiado. O bem também. Se nós não estivermos na vida com essa disposição de desenvolver o bem que há em nós, isso vai ficando guardadinho. Quando a gente amplia esse amor para o mundo, a gente começa a ter mais disposição de ver as coisas de uma outra forma e de trabalhar isso em nós, né? Ofertando isso para o outro. É um exercício, não é? Que nós vamos fazendo, né, ao longo da vida. Por quê? Por que a Joana traz essa compreensão do amor para o mundo? Porque o amor, porque a vida, ela é um fluxo de energia entre dar e o receber, certo? Vou trazer um exemplo simples. Às vezes, algumas pessoas ficam muito mal pela falta do dinheiro, por exemplo. Quando vão pagar uma conta, ficam mal-humoradas. Conhecem gente assim? É um exemplinho bem simples. As pessoas se irritam no dar. Eu preciso pagar essa conta, eu tenho que dar. Eu me irrito no dar. Mas quando é para eu receber o dinheiro, eu quero. Essa conta tá fechando? Essa conta não fecha. Não há equilíbrio entre o dar e o receber. Eu quero receber, mas eu não quero dar. Eu quero receber amor, mas eu não quero dar. Não há equilíbrio e a vida é equilíbrio. Quando a gente recebe, a gente precisa dar. Eu recebo dos meus pais a vida. Se eu não tenho gratidão a isso, eu não retorno isso para o mundo. A psicologia sistêmica fala muito bem disso, que se a gente vai observar as pessoas que têm dificuldades com os pais, geralmente a vida não prospera, porque falta gratidão, falta reconhecimento, mesmo para aqueles que sofreram situações difíceis. Pelo menos a gratidão pela vida que foi recebida, a gente precisa ter, né? Então vejam, Joana também está trazendo aqui a importância desse equilíbrio, que a vida nos cobra. Se a vida nos dá algo e a gente não retorna para o mundo na mesma intensidade, no mesmo equilíbrio, tá desigual, né? E aí é assim que às vezes a gente vê as pessoas não saírem do fluxo de dificuldade, né? Daquela energia da dificuldade, porque ainda não compreenderam que a vida é equilíbrio. Se eu recebo, eu dou. Agora vamos trazer isso para uma visão macro, né? Que é essa questão que a Joana traz do amor ao mundo, né? Deus nos deu um mundo perfeito. Nós temos o sol, nós temos a lua, nós temos a água. Todos eles são importantes para a vida aqui na Terra.
Se nós não amamos a natureza e não cuidamos da natureza, nós não estamos trabalhando nesse fluxo do dar e receber. Nós estamos desequilibrando a balança. E então nós vamos vendo como esse desequilíbrio na balança, né, com o planeta vem de séculos. Tanto é que nós estamos vivendo tempos aqui no planeta de enchente, de seca, onde a gente vê que o desequilíbrio já está acontecendo há muito tempo, né? Nós vivemos séculos, inclusive, em que o feminino e o materno foram relegados, não foram importantes. E isso veio através dos nossos cuidados com o planeta também, né? Não só na política, não só em outras questões, mas nesse olhar para o planeta, que é a nossa casa, a nossa mãe, que foi descuidado por todos nós, né? E agora nós estamos colhendo as consequências dessas ações, né, de não cuidado ao planeta, de não amor ao planeta. Então, o que a Joana quer aqui nos apresentar é essa ideia de nós trazermos o amor familiar, o amor que nós experimentamos em casa com os nossos pais, que é o maior amor que nós conhecemos, né? Que nós possamos transferir esse amor para a sua criação, para a criação de Deus, para a natureza, para os animais e para as outras pessoas do planeta, né? Porque quando a gente trabalha esse amor com o próximo, seja ele quem for, nós estamos instigando em nós o amor e o olhar da bondade. Nós estamos procurando nas pessoas e nas coisas no mundo um olhar de alegria e de bondade, de procurar enxergar as coisas boas da vida, né? Aí ela traz aqui pra gente também, né, nessa questão do olhar para a vida, como nós humanos temos uma dificuldade de viver a realidade como ela é. E escapamos através da ilusão e da fantasia de que a vida deveria ser mais fácil. E quando a gente vai para esse lugar, a gente está perdendo tempo. Em vez de olhar os fatos e as experiências da vida com um olhar de maturidade, de poxa, isso chegou para mim, essa é a dificuldade da minha vida. Em vez de me queixar, ou de fazer de conta que eu não vi, ou de criar uma grande história para explicar tudo isso, eu vou lidar com os fatos, né? Eu vou pegar isso aqui para mim, né? Como nós já falamos em vídeos anteriores. E aí, quando eu pego o acontecimento da vida para mim como coisas que vão me fazer melhorar enquanto ser humano, eu pego com disposição, eu pego com alegria, eu pego com boa vontade de resolução, né? Eu começo a olhar para a vida procurando esse simbolismo na vida. Nossa, por que será que isso me aconteceu? O que tem aqui para eu aprender? Com curiosidade, como um desafio, né? E não com raiva, com mágoa, com vontade de que não fosse meu, porque atrapalha muito a minha existência, né? A Joana fala uma frase, um parágrafo belíssimo, quem tiver o livro e quiser dar uma olhada, ela fala assim, que a ilusão é um fator responsável por incontáveis sofrimentos, né? Porque a fantasia que nós temos de que a existência aqui na Terra vai ser um sonho, em vez de olhar a realidade dos fatos, mostra como nós somos ainda infantis, né? E como nós temos a tendência a aumentar o nosso sofrimento, porque a gente romantiza muito as coisas, né? A gente acredita que viver aqui na Terra é o mais importante. Então a gente se apega demais às questões, a gente se ilude achando que as questões físicas aqui da Terra, de bens ou de questão física corporal também, serão eternas. Que os amores que a gente tem serão eternos, que ninguém nunca vai deixar de nos amar, que ninguém nunca vai nos trair. São ilusões,
né? Porque na verdade essas coisas vão nos acontecer aqui na Terra. É importante que a gente tenha esse olhar. Isso não é um olhar negativo, porque aí já é uma outra fuga, né? Tem gente que não quer enxergar os fatos, que não quer lidar com os fatos, então fica fantasiando, inventando histórias como justificativa para não olhar para a realidade do que está acontecendo na vida, porque o olhar para o que está acontecendo na vida, a gente precisa tomar atitude. Quando a gente vê alguma coisa, a gente constata alguma coisa, olhos veem, a consciência constata o problema. Quando a gente vê, uma vez visto, não dá mais para ignorar. Então, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma atitude. E aí, para não tomar uma atitude, porque as pessoas costumam ter medo de escolher, a gente faz de conta que não viu. Não é? Alguns vivem a vida assim, sem querer enxergar a verdade. Outros enxergam a verdade, mas põem um peso muito grande na verdade, né? Se tornam negativos, então o problema fica pesado, porque deixou de olhar as questões com leveza. Nós fazemos muito isso. A gente olha para a nossa dificuldade e põe muito peso, muita cobrança, né? E aí a gente perde a alegria, né? E a curiosidade que o processo pede. Ele fica muito pesado, né? Então, que a gente precisa olhar, ter olhos para ver a realidade, mas com equilíbrio, né? Tentando encontrar sempre a melhor forma, a melhor resolução para as nossas questões da vida, certo? E então a gente começa a viver a vida aqui na Terra com um olhar de transitoriedade. Por mais que aquilo seja motivo de sofrimento, é transitório. Se eu tiver esse olhar sobre o que é transitório, eu penso que é um obstáculo, tem simbolismo, tem significado no meu sofrimento. Nossa, eu preciso passar por isso por algum momento, por algum motivo. Então eu vou me dedicar a essa situação. O que eu posso aprender e desenvolver aqui, né? Porque vejam, tem um exemplo muito bacana. Joana fala disso um pouco também. Quando nós estamos aqui na Terra, a gente pensa, como é que eu vou poupar dinheiro? Não é? Como é que eu vou viver a vida guardando dinheiro, caso eu tenha algum problema, onde eu vou investir o meu dinheiro, não é? Nós vivemos a vida assim. O mesmo vale para a nossa vida espiritual. Como é que eu quero viver essa etapa da minha evolução aqui na Terra? Onde é que eu vou pôr a minha energia? A minha energia espiritual, não só o meu dinheiro. Onde é que eu vou me dedicar para o meu aprimoramento? Né? Quando a gente tem essa visão de viver a vida aqui como uma etapa, a gente aproveita melhor esse momento que nós estamos aqui. Né? Onde é que eu vou pôr? Em que situações? Porque às vezes a gente gasta energia com coisas que não nos levam a lugar nenhum, em situações que não há progresso, que nós não estamos aproveitando a existência, né? Quando eu tenho essa visão aqui na Terra de que isso é só um período e eu vivo para a vida futura, a gente está mais disposto a lidar com as coisas da vida, a aprender de verdade, aproveitar o momento para isso. Esses dias eu estava vendo um trechinho de um vídeo do Chico Xavier, e ele dizendo sobre o trabalho, que nós viemos nesse mundo para trabalhar, que o descanso é só uma pausa para refazer as nossas energias, refazer o nosso corpo físico, que precisa, né, de uma pausa para descansar, né? Inclusive no Livro dos Espíritos tem uma questão a respeito do trabalho, agora eu não vou me recordar qual é a questão, mas que fala sobre isso também. Nós ainda temos um corpo físico e nós nos cansamos, então a pausa é só para o descanso, para o refazimento da energia do corpo, né? E que em seguida a gente volta a trabalhar. Então nós já sabemos que trabalhar é uma coisa,
né? E aí o Chico até amplia no vídeo, ele não está falando só do trabalho remunerado, ele está falando do trabalho no bem, é do tempo que eu me dedico a ser bom para as pessoas, desse amor ao planeta, a toda a criação humana. Porque quando a gente amplia essa visão, a gente está falando do amor universal, do amor divino. Deus ama toda a sua criação. Nós somos parte desta criação. E quando a gente vai para o mundo com essa ideia, né, do amor universal, nós nos tornamos parte do trabalho de Deus aqui na Terra. Nós não somos só mais um. Nós somos parte. Cabe a nós a decisão de participar desse tudo conscientemente, né? Sabendo que nós somos parte do todo e o que eu posso fazer. Como é que eu vou pôr a minha energia aqui na Terra? Onde é que eu posso contribuir pelo mundo? Né? Vejam, pessoas trabalhadas que querem evoluir, elas vão para um mundo muito melhor. E aí vou trazer para a linguagem da psicologia junguiana. Pessoas que estão ocupadas conscientemente com a sua individuação, com o seu auto-melhoramento, na busca de quem são, vão para um mundo muito melhores. É do individual, então, para o social. Né? Vejam que belo essa entrega. Então vejam, quando a gente vai para essa entrega, a gente já está falando do amor, que é o que Joana traz sempre aqui. Né? É um livro que a Joana vai dedicar a falar muito do sofrimento, mas também da plenitude. Olha o título do livro, a plenitude. Como é que nós nos tornaremos seres plenos? Através do amor. Né? Esse amor que nos coloca em movimento, porque o amor não é inerte, né? Ele nos coloca em movimento o tempo todo de progresso. E além de do amor nos colocar, né, nesse movimento, porque ele não é inerte, ele traz pra gente a possibilidade de sair do desânimo que às vezes a gente se coloca em algumas situações da vida de dificuldade. Né, por não vermos perspectivas e formas de resolução. Então vejam como o amor é esse movimento que nos faz circular de energia internamente e que vai para a vida, né, que vai para o externo. Então eu acho que esse capítulo da Joana, ele é muito bacana porque ele amplia a nossa noção, né, do que é o amor que ela vem falando até aqui pra gente, como uma solução para os nossos problemas, né? É claro que não é uma solução fácil, porque nós ainda estamos compreendendo o que é amor, nós ainda temos muitas questões conosco mesmo, né, que muitas vezes nos afastam do amor, mas nos dá a direção que de fato aprender a amar primeiro a nós, para consequentemente podermos ser melhores para os outros, é o caminho, né? Porque quando a gente começa a emanar uma vibração de amor, isso nos afasta do adoecimento, né? Nos tira do problema, né? E nos faz achar a solução para ele, na verdade, né? Nos amplia a compreensão da solidariedade para com o mundo, para com as dificuldades que as pessoas estão vivendo e nos mostra a importância do sacrifício. De que a vida aqui na Terra é o sacrifício, é o envolvimento com as dificuldades, como ela disse mais cedo, né? É muito infantil nós acharmos que não vamos ter problemas, né? Que os problemas não nos chegarão. Portanto, eu acho que essa é a mensagem do capítulo. Quem estiver tendo a oportunidade de ler vai ampliar muito mais essas questões, então é um convite para todos nós, porque eu acho que com os vídeos talvez fique mais fácil para a gente ir tirando também algumas dúvidas. Então eu deixo aí o convite para quem tiver, né, vontade de estudar mais profundamente o que a Joana está trazendo, e quando a gente lê o livro a gente tira também as nossas próprias conclusões, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada por esse vídeo, por essa oportunidade, né, de compartilhar com todos alguns entendimentos, né, que eu trago sobre o livro Plenitude da Joana, e que juntos a gente possa fazer um estudo bem mais profundo com o envolvimento de cada um. Até mais.
Até o próximo. O amor do Cristo nos guie e seja o caminho a nos mostrar o quanto nos dispusemos a segui-lo. Diante dos erros e imperfeições que se nos mostram cotidianamente, procuremos o esforço da vontade em vencê-los. Somos fracos diante ainda do peso da matéria, que nos ilude os sentidos, nos arrastando ao precipício que nós teimamos em cavar. Exercitemos a caridade como antídoto a essas tendências que trazemos fortes em nossas almas, e que pouco a pouco vamos nos livrando desses cascões grosseiros, libertando-nos de nossos erros milenares, deixando a luz do presente com o Cristo irradiar em nós. Somos ainda cascalhos embrutecidos, necessitando do burilamento das dores na carne, a fim de um dia nos candidatarmos a ser um pequeno diamante de Deus na terra, no propósito de iluminar e servir de exemplo aos pedregulhos que nos cercam e necessitam, como nós, dos embates esmerilhadores da vida. Persistamos conosco, aceitemo-nos como somos, acreditando que dia virá em que nossa luz brilhará. Sejamos fiéis a Deus, servindo-o como pequenas pedras no caminho da eternidade, servindo ainda e sempre.